Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui, reunidos, né, para uma meditação que, com o intuito de nos fazer crescer espiritualmente cada vez mais. Na vida existe uma infinidade de coisas que nós questionamos, como, por exemplo, o porquê das doenças, né, da morte, ou questionamos a questão da vida após morte e tantas outras coisas. Tudo, na realidade, ele é questionável, né? Tudo pode vir a suscitar dúvida, tudo que acontece ao nosso redor. Mas existem algumas coisas das quais não se pode duvidar ou questionar. E eu digo com toda certeza que uma delas é a Bíblia, a palavra de Deus. Entre tantas coisas que eu digo maravilhosas, extraordinárias que nela estão relatadas, e praticamente todas elas historicamente comprovadas, nós encontramos dentro, né, dessas todas histórias, é, sendo citado um homem, um sacerdote chamado Zacarias, que da parte de Deus recebeu uma profecia. O arcanjo Gabriel, enviado por Deus, apareceu a Zacarias no templo enquanto ele estava ali no seu serviço, estava acendendo incenso, né, no, no recinto. Então, numa visão clara, como que palpável, Zacarias deparou com esse anjo, né, um arcanjo. E esse arcanjo anuncia a Zacarias o nascimento de um filho, né, dele e a sua mulher. E Zacarias já era avançado em anos, né? Ele já tinha uma idade avançada. Agora, quando nós lemos a Bíblia, né, nós tomamos conhecimento do que aconteceu com Abraão, que teve com a sua mulher Sara um filho, sendo que esse casal também era bastante idoso. Né? Abraão já estava na casa dos 90. Mas, mesmo conhecedor, né, da história de Abraão, Zacarias duvidou daquilo que o anjo, o arcanjo, estava lhe dizendo. Ele olhou para ele, para a situação dele e da sua esposa, né, e duvidou de que eles pudessem ter um filho. Mesmo aquele arcanjo, numa aparição, lhe dizendo. Eu não sei qual seria a atitude, né, de cada um de nós. Será que também ficaríamos como Zacarias ali, né, duvidando? E Zacarias, nessa dúvida, disse: já sou muito velho, como posso ainda ter um filho? Minha mulher já está idosa, isso não é mais possível. E nós lemos, né, ali em Lucas 1, dos versos 5 a 25, todo o contexto, né, dessa história. E baseado nisso, né, que eu quero trazer a meditação. E eu digo que Zacarias, ele recebeu misericórdia. Né? Por quê? Porque a palavra nos ensina que a dúvida obstrui a fé. Quando nós permitimos a dúvida dominar a nossa mente, nós perdemos a perspectiva do amor de Deus por nós.
E ainda por cima, quando nós perdemos essa perspectiva, nós nos tornamos, né, eu diria, como que escravos da influência do maligno, que ele vai semear cada vez mais dúvida em nosso coração. Então, não duvidar da palavra de Deus é a base para um relacionamento estável, íntimo e profundo com Deus. Eu sei que não é fácil, mas é essencial não duvidar. Nós não podemos, né, acreditar na nossa mente, né, humana fraca e caída. Nós temos que acreditar, crer no que Deus já disse. Nós temos que crer na palavra de Deus, na Bíblia. Então, uma coisa que aconteceu com Zacarias, né, apesar daquela sua dúvida, Deus teve misericórdia dele. Né? Então, mesmo com toda aquela sua, sei lá, uma indecisão, dúvida, né, ele teve uma punição temporária. Ele ficou mudo, né? Deus deu essa punição pela sua dúvida e ele ficou mudo durante toda a gestação. Mas o Senhor Deus cumpriu a sua palavra. Nasceu uma criança que se chamou João, uma criança que cresceu forte e saudável. Nós lemos no relato bíblico sobre isso. E nós conhecemos essa criança como João Batista. E João Batista foi um homem que, ao longo da sua vida, nada mais fez do que obedecer e servir a Deus. Um homem que viveu e morreu pelo amor que tinha a Deus, que jamais duvidou e que nunca teve medo de cumprir o seu propósito de vida, que era preparar o caminho para o Messias. No livro do profeta Isaías, nós encontramos lá no capítulo 40, verso 3, uma profecia, uma palavra profética sobre João Batista. Ali diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Ministério de João Batista, preparar o caminho para a chegada de Jesus, o Filho de Deus. E João fazia isso. Ele pregava o arrependimento e o batismo para que as pessoas pudessem receber e entender ali a mensagem de Jesus. O que nós temos que aprender é não duvidar, né? Assim, como Deus teve misericórdia, né, de Zacarias e lhe deu esse filho, um tremendo, né, em ação no ministério ao Deus vivo e verdadeiro, né, nós não podemos duvidar daquilo que Deus fala na sua palavra, daquilo que Deus muitas vezes fala ao nosso coração, das promessas que Ele traz ao nosso coração. Mesmo que nós não vejamos todas essas promessas cumpridas em nossa vida, não podemos, não devemos duvidar. Nós temos que entender e saber que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele já cumpriu ou ainda vai cumprir no tempo certo, no tempo exato. Tão somente nós devemos crer em Deus, crer sem reservas, crer na sua palavra, crer em Cristo Jesus,
o Filho de Deus, crer na iminente volta do Senhor Jesus Cristo e se preparar e nos prepararmos para isso. E eu tenho certeza que a nossa vida, a sua vida, terá muito mais significado e será muito maior do que você pode imaginar. E a Bíblia, ela nos ensina o segredo de como agradar a Deus. Não é com palavras, não é com promessas, não é com sacrifícios, mas é simplesmente em exercer, em ter fé. A única maneira que podemos agradar a Deus. Lá em Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Precisa crer, não duvidar de maneira alguma de que Deus existe. Então, o que temos que fazer é exatamente a nossa parte. Crer, porque Deus já fez a dele. Crer nele, em Deus e na sua palavra. O Filho de Deus, Cristo Jesus, encarnou e veio cumprir o seu propósito como Deus havia prometido lá no início da história. Jesus Cristo é o Messias, o Senhor e o Salvador do mundo. E eu digo, creia em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador e receba a vida eterna. Não duvide, creia na palavra de Deus, sem nenhuma sombra de dúvida, e você terá resposta, você terá no seu coração, no seu dia a dia, a presença constante de Deus, desde que você não duvide, desde que você creia e exerça totalmente fé nele. Que seja essa ou esse o nosso desafio e a nossa meditação para hoje.